E na dinâmica, narrativa dos quadrinhos, ainda temos como suporte a língua escrita. Eu quis desenvolver um pouco essas questões para chegar a um ponto que julgo crucial no que diz respeito a uma análise de imagem que tem como finalidade observar como se dá a transmissão de mensagens que estão além das que denotamos ainda há pouco. Gostaria de buscar um pouco mais de profundidade na análise que se segue. Quando olhamos para a imagem em questão, primeiro vemos um desenho em preto e branco, em seguida observamos que esse desenho se divide de forma sequencial e que existe uma relação entre as imagens. Tais imagens transmitem uma ideia de uma série de acontecimentos que passam em determinado lugar, por aproximação entre o referente, o que vemos na imagem, e o referencial, os equivalentes do que vemos na imagem em nossa memória. Por isso somos capazes de entender o que vemos. Logo podemos dizer que existem duas mensagens na imagem em questão, é o que eu estava falando, né? Uma simbólica e uma iconográfica, aspectos formais de narrativa não verbal, e outra literária e literal, aspectos conceituais de narrativa verbal. Mas uma terceira mensagem ainda latente. Há uma mensagem implícita que depende do interesse de cada observador e da capacidade conotativa do mesmo. Essa terceira mensagem se transmite de forma silenciosa e sutil, não de quadro em quadro, como as outras mensagens. Essa terceira mensagem é constituída pelo conjunto das outras mensagens e se estabelece de forma integral na superfície de toda a página. Vejamos o que a página nos oferece a conotação. Primeiro quadro. O menino corre empolgado, chamando pelo nome de alguém, parênteses e outro. Podemos relacionar a inquietude dos jovens, a pressa, urgência ou apenas um ato infantil corriqueiro. As crianças gostam de correr. Entre outras conotações possíveis, né? Segundo quadro. Uma bolinha se movimenta próximo ao pé, calçado por um calçado esportivo, e acima desse pé vemos uma calça comprida. Podemos relacionar as seguintes conotações de alguém que está imóvel, que não percebe o objeto que se aproxima, ou ainda alguém que está jogando com essa bola. Terceiro quadro. A criança do primeiro quadro desenvolve um diálogo com um adulto que usa roupa esportiva da mesma cor da calça do segundo quadro, o que nos faz pensar que ele é a pessoa do quadro anterior. Podemos notar também que no diálogo que desenrola os dois, a criança indaga o adulto, que responde com murmúrios. Quarto quadro. O menino se abaixa para apanhar a bola. Podemos notar que, apesar dos murmúrios do seu interlocutor, a criança estabelece comunicação com o adulto, seja por realmente compreender o que foi dito ou ignorar o que foi dito para continuar sua fala. Concordando com o que o adulto diz, acrescenta uma observação no momento em que lança um olhar em direção ao velho, que está sentado no plano de fundo, e que podemos relacionar com o estranhamento que os olhares desprotegidos das crianças podem ter. Quinto quadro. Temos uma visão mais aproximada do velho, que apresenta um semblante calmo. Podemos relacionar a serenidade ou nostalgia que a velhice traz, a passividade de um corpo velho enquanto toma seu banho de sol matinal. Sexto quadro. A criança oferece a bola ao adulto com o tom de querer distrair. Podemos relacionar ao companheirismo infantil e ao egoísmo que é comum entre as crianças. Sétimo quadro. O velho solta um riso gestual e senil, com aparência pálida, destacado por um fundo cinza, com um olhar penetrante e fixo. Podemos relacionar a percepção por parte do velho, que agora nos parece um tanto debilitado mentalmente, o que justifica o olhar do menino. No oitavo e último quadro da página, percebemos a visão do velho olhando os dois se afastando. Podemos relacionar a visão nostálgica de um velho que lamenta pela juventude de outrora. Mas, como disse antes, uma terceira mensagem está além dessas mensagens, que prefiro chamar de mensagens de primeira ordem. Com o acúmulo de todas essas mensagens de primeira ordem, que podemos entender a mensagem implícita nessa imagem. Posso dizer que essa imagem toda passa a ideia de rejeição entre crianças, pois apesar de termos três personagens de idades diferentes, todos comungam de uma idade infantilizada, na verdade de uma mentalidade infantilizada. O menino que tem uma idade realmente infantil, o adulto que dá pistas de ter uma debilidade mental,
começando por murmúrios e por último um velho, que se mostra senil. Essa terceira mensagem, que é de segregação entre mentalidades de níveis próximos, apesar da diferença de idade, por afinidade ou rejeição. Podemos relacionar os seguintes aspectos. O menino se aproxima do adulto, mentalmente debilitado, desenvolve um diálogo onde se mostra superior e controlador ao adulto, mesmo sendo uma criança. O título dessa obra é Domu, A Child's Dream. Domu, Sonhos da Criança.